Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar contigo a lição de número 18 da nossa escola dominical, que tem o título Maria, sua casa a serviço de Deus. Esse texto, essa lição tem como texto base o livro de Atos, capítulo 12, versos de 9 a 7. Bom, o texto ele nos relata sobre a prisão de Pedro e a sua libertação de modo milagroso por uma intervenção divina. E ele é conduzido pelo anjo e é direcionado até a casa de Maria. E eu gostaria que os irmãos começassem a refletir o que significa a expressão casa para os irmãos. Que vocês pudessem refletir, pensar e ao final eu gostaria que nós chegássemos num consenso de que casa é o lugar de viver o Evangelho. É o lugar onde nós vivenciamos o Evangelho. E casa, nós vamos perceber que ele foi o primeiro núcleo da igreja. Na igreja primitiva, né, que é relatada no livro de Atos, as reuniões de oração, as reuniões de intercessão, elas eram realizadas nas casas. Então as casas eram um lugar de cultuar, de orar, de estudar e de proteger os irmãos. Não é? E o texto então ele relata essa questão do milagre. É um milagre, é um ato realmente sobrenatural, mas ele tem um detalhe também que é muito importante, que é necessário nós detalharmos, aí, despendermos alguns momentos para refletirmos. O anjo ele abre as cadeias, abre as algemas, tira Pedro da prisão, o conduz pelas ruas até chegar à casa. E na casa ele bate a porta, não é, para poder entrar. Então esse é um detalhe interessante para ficar muito bem claro que Pedro ele não se utilizou de nenhum artifício para abrir as cadeias, para soltar as algemas, porque se ele se utilizasse desse artifício para se libertar, ele usaria também desse artifício para poder entrar na casa de Maria que estava trancada. Então é para ficar bem claro realmente que houve uma intervenção divina e ele é conduzido à casa, e lá as pessoas que estão dentro da casa abrem para que ele possa realmente entrar. E o que faziam aquelas pessoas ali na casa? Estavam orando e intercedendo. Esse é um outro detalhe importante, que ele vai direto ao encontro das respostas de Deus às nossas intervenções. Então é necessário que para que ocorra um milagre, nós precisamos orar, nós precisamos interceder para que realmente Deus possa agir de uma maneira sobrenatural. Então, no momento da prisão de Pedro, aqueles cristãos eles se reuniram na casa e começaram a orar e interceder pela vida e libertação de Pedro. E a resposta de Deus realmente ela acontece, porque ela ouve, né, a intercessão, a oração de seus filhos. A igreja, irmãos, a igreja primitiva, ela nasce nas casas. Então ela teve a sua origem na casa dos irmãos, na casa dos cristãos. Então as casas eram um lugar de pregação, era um ponto de pregação, era um lugar de oração e era um local de fortalecimento e proteção mútua das pessoas. Então eles utilizavam as dependências das casas para essas questões. Hoje em dia, não é? Também nós podemos perguntar, então não há necessidade de nós termos uma igreja? Não, é necessário. A nossa comunhão, né, o nosso local específico de adoração, que é na igreja e deve ser assim feito, deve continuar. Ela tem a sua importância, tem a sua relevância. Mas a casa ela tem um valor diferenciado nessa questão. Porque a casa é o lugar onde nós forjamos a identidade do cristão. É dentro da sua casa, irmão, minha irmã, que você forja a identidade cristã, né, os valores cristãos que você vai conduzir juntamente com os seus filhos, para que eles possam amadurecer, ter uma
uma personalidade realmente cristã. E esses exemplos, a própria origem da nossa igreja, ela nos ensina isso. Então, Susan Wesley, não é, com os seus filhos, ela utilizava a sua casa para ensinamento, para pregação, não é, para oração, para adoração. Todos os seus filhos foram educados, não é, tiveram o seu primeiro aprendizado, o seu primeiro contato com a palavra de Deus nas suas casas. E foi dali que nós tivemos, não é, duas pessoas que revolucionaram, não é, a própria Inglaterra e o mundo, que foram John Wesley e Charles Wesley, que tiveram a sua base, a sua identidade cristã formada, forjada dentro do lar. Então, irmãos, o salmista ele diz, né, no que você confia. Alguns confiam em carros e cavalos, não é? Coisas que você detém o domínio, mas o verdadeiro cristão é aquele que confia em Deus. E nesses tempos agora de epidemia, nesses tempos de coronavírus, não é importante que nós possamos abrir a nossa casa para esse espaço de ser um local de salvação, um local de solidariedade, uma intercessão, né, do poder divino poder se manifestar. Nós vivemos numa sociedade muito ativa, muito corrida, sem tempo para nada. Então, se você não faz ainda, é importante que você reserve um tempo na sua casa para que você tenha esse contato com Deus, para que a sua casa realmente seja esse lugar de forjar a identidade cristã, que a gente possa utilizar o espaço da casa para contato com Deus, utilizarmos o espaço da casa para oração, para o testemunho verdadeiro do Evangelho. Então, a nossa casa, ela tem que ser um exemplo vivo de uma fé forte. E quando nós constituímos a nossa casa nesse exemplo vivo, não é? Esse exemplo ele vai ser fundamental na evangelização, no alcance de outras pessoas. E todos nós temos casa, que nós realmente possamos então, irmãos, utilizar o espaço, as dependências da nossa casa para que nós possamos difundir ainda mais a nossa fé. Então, essa mensagem eu gostaria de deixar com os irmãos. Eu agradeço a atenção e que nós possamos aí, breve, mas muito breve mesmo, voltarmos aí a nos reunirmos na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, para que nós possamos aí compartilhar presencialmente com os irmãos. Um grande abraço a todos, que Deus possa abençoar a todos nós.